E o espiritismo, a gente tem vários relatos em livros, histórias. Tem alguma história que exemplifique esse arrependimento? Não necessariamente só a parte ruim da história, mas para as pessoas talvez entenderem, ilustrar um pouco como que seria, então, o desenlace de alguém que tirou a própria vida. Há um livro clássico, psicografado em 1927, e só lançado em 1957, Memória Suicida, através da psicografia de Ivone Pereira. Sim. É o relato do escritor Camilo Castelo Branco, português, que, humilhado pela cegueira, deu um tiro no ouvido. E ele relata, com detalhes absolutos, a sua trajetória fora da matéria. É uma história impressionante porque narra mesmo o quanto ele precisou aceitar o que lhe havia acontecido como um resgate que ele deveria ter feito e não fez. E ele adiou o seu retorno à Terra por muitos e muitos anos, trabalhando, estudando no mundo espiritual, com medo de voltar, porque sabia que no novo corpo ele vivenciaria de novo a cegueira. Mas eu me lembro de uma história muito bonita de uma mãe do Ceará que perdeu o filho único de 21 anos por suicídio. E ela, durante 2 anos, lutou para ir até o Chico e tentar uma mensagem do menino. Mas ela lia sobre o doutrina espírita e o suicida passava por tanta coisa. Então ela imaginava, ele não vai se comunicar, né? Ela foi. A dor era muito grande, a saudade muito grande. Ela foi e chegou de madrugada e pegou a ficha de número 1. Eram 30 fichas para conversar com o Chico. Ela pegou a primeira. Chegou cedo, cedíssimo. Mas quando a manhã tinha já clareado, aparece uma mulher, sai de um carro de luxo, desesperada, tinha perdido os 2 filhos no acidente de carro. Aquela senhora do Ceará pensou, meu Deus, essa mãe perdeu 2 filhos. Eu perdi meu único filho. Ela perdeu no acidente de carro, inesperadamente. Meu filho foi embora porque ele quis. E ela então estende para aquela mãe a ficha de número 1. Olha, eu cheguei de madrugada, peguei a ficha de número 1. Fique a senhora com a ficha de número 1. E a mulher, sem nem agradecer, entra na fila e ela volta pro hotel. Desesperada também, né? Ela volta pro hotel. 2 horas da manhã, alguém bate à porta do hotel. O Chico Xavier mandou chamar a senhora. Porque não tem ficha. Impossível, porque eu tinha realmente a ficha de número 1, mas cedi para uma outra mãe. Não, ele disse que a senhora mesmo mandou chamar. Ela foi. Quando ela entra no salão, Chico começa a ler a mensagem. Minha mãe, você sabe, eu não podia estar aqui. Mas quando você estendeu a ficha de número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel, o protetor de Chico, foi me buscar. E ele me apareceu na escuridão em que eu estava e disse, o amor de sua mãe me fez vir aqui para buscar você. Vamos lá, porque você vai escrever para sua mãe. E ele dá uma mensagem belíssima, falando do sofrimento que naquele momento, pela primeira vez, ele acreditava que teria um fim, porque Emmanuel tinha ido buscá-lo para que ele pudesse dizer à mãe que a vida continuava. Mas foi o gesto de amor dela na direção da outra mãe que possibilitou isso. Nossa. São histórias muito bonitas, principalmente essas do Chico, né? Tem várias. É verdade. A gente já virou um personagem mesmo, quase. Sem dúvida. Mas a gente já tem alguns comentários, perguntas do pessoal, eu vou ler. O Carlos Alexandre mandou: Perdi meu comércio, estou cheio de dúvidas e o primeiro pensamento foi me matar. Mas conheci a doutrina e esse foi um alívio. Mas os problemas financeiros me afetam muito ainda. De fato, porque na verdade a gente tem que encontrar, a doutrina é uma forma, outras religiões também podem ser uma forma, da gente lembrar que as soluções estão dentro da gente, né, Maíse? Que apesar dos fatores materiais externos, às vezes não estão bem, mas a gente tem que se manter firme, né? Sim, e como ele, quantas pessoas não estão passando pela mesma situação? Me recordo de um senhor, dono de uma fábrica, ele tinha fábrica de casacos e estava falido. E ele planejou o suicídio dele, deixou cartas para os filhos, para a esposa e matou-se. 5 dias depois, estoura a Primeira Guerra Mundial. E o governo da Itália propõe à família dele que fabricasse todos os casacos de todos os soldados que iriam para o fronte, 5 dias depois do suicídio dele.
E ele narra essa história através de Chico Xavier. E ele sabe. E Depois ele fica sabendo. Ele fica sabendo. Nossa, imagina. Porque quando ele é recolhido no mundo espiritual, o Espírito diz, se você tivesse esperado 5 dias... Então não importa que pareça tudo nos avassalar. A nossa desistência não pode, não deve acontecer. E não Até soluciona. não soluciona nada, nos atormentaria muito mais, lançaríamos pessoas queridas em situação dolorosa, Sim.